João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos colocar de pé, vamos ler as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tibériades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos dos pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Podeis tomar assento, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amados irmãos, nós estamos diante de um fato muito conhecido na narrativa dos evangelhos, onde essa passagem virou composição de músicas, uma passagem muito comum nas homilias de diversas religiões, onde nós já observamos vários e vários pastores pregando nessa passagem, e eu gostaria de forma bem clara, objetiva, sem ser muito abrangente no que diz respeito ao assunto em tela, estar refletindo a respeito dessas verdades das quais nós já temos conhecimento. Eu gostaria de refrisar com os irmãos. Fato é que Jesus, ele está alimentando a multidão, mas ele está alimentando a multidão com um objetivo central. Ele sabe onde ele quer chegar. E o texto, para que eu possa me fixar com os olhos nele e transmitir de forma objetiva aos irmãos, ele começa bem assim: depois destas coisas. Que coisas vieram antes disso? Essas coisas da qual o evangelista João está narrando são exatamente as coisas que fez a popularidade de Jesus crescer. Ele cresce em algumas frentes na sua popularidade, em duas que são mais objetivas, tanto que no verso 15 a multidão já estava querendo arrebatá-lo para conclamá-lo rei, e 2 motivos que fizeram com que a popularidade de Cristo crescesse: curas e milagres. Eu coloco as duas no primeiro motivo. Segundo, o ensino que traz entendimento aos humildes pecadores, aqueles simples que começaram a ter oportunidade de ser ensinados por Cristo. E aqui nós já vemos 2
funções de Cristo aparecendo, e o povo já identificando e o seguindo por conta dessas funções: mestre e profeta. O povo já identificou, tem um profeta, tem um mestre. E essas coisas que antecedem é exatamente o ensino de Cristo a respeito daquilo que eles estavam lendo e acreditando ser verdade, principalmente nos ensinos de Moisés, na lei mosaica, e também ele tinha realizado curas, milagres, atraiu o olhar da multidão, aglomerou gente, chegou gente para perto, começaram a seguir Jesus, olhando para essas coisas. E então Jesus, já a essa altura, tem grande parte de um povo que sabia a respeito dele, que já tinha alguém falando: Jesus está falando alguma coisa, tem alguém falando alguma coisa, quem é esse? E esses, certamente, conforme o versículo 18 do capítulo 5 vai mostrar, já até queriam matá-lo. Parte dos fariseus, o grupo religioso já tinha identificado alguém que destoava deles, que estava agariando uma multidão para seguir e que em algum momento ia trazer prejuízo para eles, até porque o ensino de Cristo ia na contramão daqueles ensinos que eles estavam praticando. E nós observamos que numa segunda olhada para o versículo 1, nós vemos: Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tibériades, que também na sua versão pode estar escrito Genezaré, lago de Genezaré. Esse lago, um lago muito comum no ministério de Jesus, e nós, ao olhar para muitas passagens dos evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos observar esse mar no ministério de Jesus. Esse lago, que é de água doce, não de água salgada, tem cerca de 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, abrange 166 quilômetros quadrados. Ele tem, nesse momento, uma excelente localização para que Jesus desenvolva o seu ministério, porque era um lugar de grande comércio, de grande fluxo de pessoas, e também era um lugar de onde as cidades à sua volta tirava a sua fonte de lucro, de sobrevivência, pescadores. Esse lago está presente nos chamados primeiros discípulos, os 4 primeiros discípulos, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João e depois, posteriormente, André. Eles estavam pescando exatamente nesse mar, nesse lago. E aí nós vemos quando Jesus anda sobre as águas nesse lago, quando Jesus acalma a tempestade nesse lago, quando Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, ele está exatamente, segundo alguns estudiosos, sentado exatamente nesse monte que fica às margens desse lago, que também é onde ele está aqui ensinando essa multidão nesse momento. A narrativa diz que tinha 5.000, contando somente homens. Você pode observar no versículo 10, que diz assim: assentaram-se os homens em número de quase 5.000. A estatística do tempo não computava, ou não deu tempo de computar, mulheres e crianças, que certamente seguiam Jesus, estavam ali no meio daquela multidão. Era comum que famílias se deslocassem juntos para aprender certos ensinamentos naquele tempo. Então, 5.000 só homens é o que temos por enquanto seguindo Jesus. Exatamente esse pano de fundo que nós vamos observar, esse ministério e esse momento que Cristo passa a ensinar agora a respeito dele mesmo, não a respeito daquilo que ele pode fazer e não a respeito da lei somente, mas Jesus insere na sua didática de ensino agora a sua vida. Ele que fez milagres e atraiu a multidão, e hoje nós observamos que não tem muita diferença. A multidão corre para onde tem alvoroço, milagre, cura. A multidão vê algo diferente acontecendo, a multidão já passa é para ali que nós temos que ir, é para ali que nós temos que acompanhar. A bênção,
cura, milagre, não, isso é bom, tem bênção lá, é para lá que eu vou. E Jesus, que tinha operado esses milagres, já sabia que a multidão estava o seguindo até o capítulo 5 por causa desses milagres. O capítulo 6, versículo 26 diz assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais não mais pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e se fartastes. Até o capítulo 5, a multidão está seguindo Jesus por causa dos milagres e sinais que ele tinha manifesto. Agora, do capítulo 6 em diante, e todo o capítulo 6 vamos observar isso, a multidão começa a seguir Jesus para ter aqui saciada ou atendida uma das necessidades mais básicas do ser humano, da vida, que é comida. Comum, a pessoa ir atrás disso, é uma necessidade básica. Essa multidão, ela nem podia dizer que estava com fome, assim como nós também não podemos dizer isso. Acho que ninguém aqui sentiu fome. A fome de um etíope, de um morador da Etiópia, de uma criança, não passamos nem perto. Que é isso? Essa multidão aqui queria se fartar. E aí, depois que eles observam esse Cristo, esse alguém, esse profeta, como eles mesmos chamam, que faz milagres, que cura, eles falam: temos um mestre que nos ensina, ele cura, ele faz milagres, vamos lá, vamos seguir. E depois a multidão, quando é fartada da fome, ela se farta, ela se sacia, ela fala: não, ele também é nosso rei. Mas nós precisamos entender que esse rei que eles estão querendo fazer não é o rei do céu, o rei celeste, o Filho de Deus. Eles querem conclamar um rei terreno. Talvez diziam alguns: é esse aí, o filho de Davi que foi prometido para que viesse e reinasse sobre nós, e o seu reino fosse forte, e fizesse o povo de Israel ser um povo vitorioso novamente. Nos ensinou, nos curou em nossas enfermidades, agora sacia nossa fome, ele é o nosso rei. E Jesus, ele imediatamente se retira para não ter esse título sobre os seus ombros, um título terreno. Afinal de contas, Cristo não veio estabelecer um reino terreno, mas um reino celestial. E quando nós observamos essa grande multidão que o seguia, nós vamos exatamente entrar nessas questões. Seguia por quê? E Jesus já nos apresenta a justificativa por que eles o seguiam. E então Jesus agora vai dar o que eles querem, para lhes ensinar o que eles precisam. Dar o que eles querem para lhes ensinar o que eles precisam. Jesus já sabia. Jesus, ele vai nos mostrar que a necessidade humana, uma vez saciada, ela cativa. Quantas pessoas vão atrás de igrejas e até hoje fazem isso somente pelo fato de saber que ali existem pessoas piedosas e que de alguma forma vai atender às suas necessidades humanas. Elas não vão até a igreja atrás de Cristo, assim como aqueles que estavam indo atrás de Cristo não estavam indo atrás do Messias, o Salvador, mas apenas daquilo que era importante para elas, as suas necessidades. E aí nós vamos observar que a popularidade de Cristo crescendo, as pessoas começando a seguir, vai fazer com que Cristo agora ensine sobre quem Ele é, não somente sobre o que Ele veio fazer. E aqui, irmãos, nós devemos estar atentos quanto à nossa teologia, porque a nossa teologia não pode ensinar só o que Cristo veio fazer. Quando a nossa teologia parte do princípio de ensinar
Cristo, o que Cristo veio fazer, antes de ensinar quem Cristo é, nós estamos oferecendo às pessoas mais os benefícios da terra, aquilo que elas precisam, do que realmente a maior necessidade que elas devem atentar e ser saciadas, que é do próprio Cristo. O Evangelho que prega somente o que Cristo veio fazer é o Evangelho que isenta a verdade da doçura do céu para onde nós estamos indo, que é a presença de Cristo, que é ter com Cristo. E quando eu olho, irmãos amados, para a verdade de uma multidão seguindo Jesus, por aquilo que Ele tem a oferecer, e não por aquilo que Ele é, eu olho para a nossa realidade e pergunto: que igreja o mundo precisa hoje? Que igreja nós precisamos ser hoje? Uma igreja que oferece, através de ações sociais, através de tantos meios, coisas às pessoas, mas que, cegadas por uma teologia que se tornou muito popular, missão integral, que oferece tudo através do Evangelho, menos o próprio Evangelho. Eu acho que nós precisamos pensar de forma urgente que igreja nós queremos ser para a sociedade de hoje e que igreja a sociedade de hoje precisa. Porque a igreja que oferece a bênção, a igreja que oferece o milagre televisivo, ela cresce, ela é popular, ela atrai multidões, ela arrecada muito, ela tem muitos recursos. E não entrando nas questões do péssimo uso desses recursos para o reino de Deus, mas olhando para a teologia que elas oferecem e as multidões vêm até elas, eu fico a olhar para o ministério de Cristo e a entender que nós precisamos ser como Cristo foi e oferecer Cristo às pessoas. E aí, depois que as pessoas entenderem quem é Cristo, elas vão saber o que Ele é capaz de fazer e qual é a grandeza da sua maravilhosa graça atuando em seus corações. Se eu não partir de Cristo, por isso a Reforma Protestante enfatizou, levantou solos Cristos, porque não é pregar Cristo e mais alguma coisa. E aí, irmãos, quando nós olhamos então e dizemos: mas pastor, por que nós não podemos agariar uma multidão? Por que uma multidão não vai nos acompanhar? Como o senhor tem certeza disso? Porque Jesus não estava preocupado em ter uma multidão o seguindo. E por isso Ele vai ensinar o que Ele vai ensinar exatamente agora. E vai chocar a multidão. Vai chocar a multidão porque Jesus vai dizer agora que o foco está no provedor, que é maior, mais importante do que a provisão material, e é a mais importante provisão para o mundo. Ele está dizendo: eu sou a provisão mais importante para o mundo. O foco aqui no texto não é a multidão. O foco aqui no texto não é os discípulos, Filipe ou André que aparece, ou os demais que estavam sentados à tua volta. O foco não é o menino. Ouvi muitos pregadores pregando nesse texto e dando foco no menino. O menino estava ali, ele foi um instrumento de Deus e ele serviu. Ok, fato. Mas o foco desse texto é Cristo, e não com ênfase naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. Essa multidão que ganhou proporção, segundo
o versículo 23 do capítulo 6, que diz: então outros barcos chegaram a Tibériades, perto do lugar em que encontraram, e para se encontrar com os que comeram pão, quando Jesus deu graças. Mais pessoas escutaram: opa, aquele que o pessoal tinha falado que faz milagre, que cura, agora também faz multiplicar pão. Deixa eu ir para lá, deixa eu ir atrás dele. O foco de Cristo não é essas pessoas que estão indo por causa da bênção. A multidão estava tão perto da maior provisão e mais importante provisão e não tinha encontrado ela. Essa multidão nunca encantou Jesus. A multidão que encanta a igreja progressista, a igreja para frente de hoje, nunca encantou Jesus. A multidão que faz tirar o púlpito, colocar um latão, trocar a cor da luz, a cor da parede, o tipo de pregação, o nome do pregador, o conteúdo da mensagem, essa multidão que faz a igreja readaptar o evangelho, a pregação e até mesmo o nome da igreja, tira esse negócio de igreja, não está com nada, coloca outro nome, ou é tabernáculo, ou é church, ou é várias coisas. Essa multidão que nos faz brilhar os olhos, muitas vezes, ela não fez Jesus perder o objetivo do seu ministério. Essa multidão nunca encantou, porque Jesus não é da massa, Jesus não veio para ser popular. Jesus não está preocupado em ser aceito. Nós é que devemos estar preocupados em ser aceitos por Ele. Jesus não quer que as multidões o sigam, não por motivos errados. Ele está preocupado em atrair os salvos e a deixarem, fazer com que eles deixem tudo e tomem a cruz e o siga, conforme Mateus capítulo 10, versículo 38. Tomando a cruz, eles o seguiam. Irmãos, nós vamos observar que Jesus, nos versículos de número 35, vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que é que Jesus está dizendo? O pão que eu acabei de prover vai passar. Jesus deu o que eles queriam para ensinar o que eles precisavam, e agora ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Versículo 43 ao 48, Jesus está declarando: respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Por quê? Quando o pessoal escutou: Jesus é o pão da vida, e o pão que eu vou comer, botar na boca, o pão quentinho, fresquinho, multiplicado, onde está? O pessoal murmurou, reclamou, e ele respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus aqui expressa que ele veio ensinar, que ele veio prover, mas que só vai seguir ele aquele que o Pai lhe der. Por isso ele não está preocupado em dar pão para que ninguém o siga, por isso ele não está preocupado em fazer milagres para que ninguém o siga, por isso ele não está preocupado em curar para que ninguém o siga. Ele está preocupado em dizer: eu sou o pão da vida, eu vim trazer a vida eterna. Eu estou lhes ensinando como disse os profetas, como ele diz no versículo 45. Porque os profetas disseram a respeito de mim. E para o judeu, o maior dos profetas é Moisés. E ele exatamente vai tocar nessa ferida. Pão no deserto, foi o que eles disseram. Os nossos pais comeram pão no deserto. O Senhor é um grande profeta porque o Senhor está nos dando pão. E aí ele vai dizer: o pão deles pereceu,
Eu sou o pão da vida que não vai perecer. Quem não comer da minha carne, versículo 54, e beber do meu sangue, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz no versículo de número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Cristo veio ao mundo, não para fazer algo para que o mundo o seguisse por algo que ele fez, mas para que o mundo, os seus salvos, os eleitos, o seguissem por aquilo que ele é. Por isso, ele volta os olhares daquela multidão para ele. E o problema, pode observar, não está em Cristo deixar de fazer ou fazer alguma coisa. A multidão zanga com Cristo quando ele diz quem é. Eu sou o Filho de Deus. A multidão, mas como assim Filho de Deus? Não é possível. Eu sou o libertador de Israel. Não é possível. Não pode. Eu sou o pão da vida. Não, eu quero comer pão. Eu quero pão material. Pão da vida. Que não existe pão da vida. E até hoje, irmãos, você fala das pessoas sobre o milagre que Cristo faz, as pessoas, ótimo, é maravilhoso, elas concordam e elas falam, ele faz mesmo. Agora, quando você fala para as pessoas quem Cristo é, o que ele veio fazer na cruz, a sua missão para nos salvar, as pessoas falam, não faz muito sentido, isso não entra na minha cabeça, porque as pessoas estão procurando um Cristo que satisfaça as suas vontades, não um Cristo que os salve. Irmãos amados, eu quero encerrar a mensagem dizendo a respeito da necessidade de nós olharmos para Cristo, quem Ele é, o nosso Salvador, e pregarmos esse Cristo, pregarmos quem Ele é, o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, que sacia a fome da alma, que remédio não pode saciar, que não tem alimento que sacie, mas que Cristo pode saciar. Esse é o Cristo que nós estamos seguindo, e esse é o Cristo que nós queremos conduzir pessoas a Ele. Que nós sejamos a igreja a resposta, não que está preocupada com a multidão, mas que está preocupado com os eleitos, e que está disposta a dizer, o Cristo que nós anunciamos, Ele é a maior provisão de Deus para nós, e dizer ao mundo que Cristo veio para nos salvar, não para lidar com os nossos caprichos, que nós venhamos firmar os nossos pés na sã doutrina, inabalável, e não deixarmos ser tentados pela multidão, e não adaptar a mensagem de acordo com a multidão. Essa multidão gosta de milagre? Vamos lá, vamos orar para o milagre, vamos fazer o culto do milagre, vamos fazer uma agenda que atenda essa multidão. Aquela multidão gosta de cura, vamos orar, vamos trazer pessoas doentes e orar em público e curar essas pessoas. Até porque Cristo fez tudo isso para que o holofote de Deus, através do Espírito Santo, voltasse para Ele e Ele aparecesse. As igrejas que fazem e que levantam e dizem que estão curando e fazendo milagres, Deus opera, Deus faz milagres, nós sabemos disso, mas que elas colocam um holofote nelas, no líder, Cristo não está ali. Pode até ter milagre, mas é um milagre do diabo. Irmãos, nós sabemos o Cristo que temos seguido e que nós possamos continuar o seguindo sem se dispersar, sem sair de lado. Quando Jesus falou, quem não comer da minha carne, a multidão começou saindo, só ficou os discípulos. A conclusão daquilo que Cristo está ensinando é, só vai ficar
e só ficou aqueles que estão aqui comigo por quem eu sou. Que nós possamos, irmãos, então, ficar ao lado de Cristo por quem Ele é, porque Ele é tudo que nós temos. Santo Deus, Pai amado, Sua palavra venha estar em nossos corações, ó Deus, guardada, e com a ação da Sua graça e do Seu Espírito nós possamos, ó Deus, nos convencer da grandeza do Senhor, do ministério da cruz para nos salvar, ó Pai amado, da Sua vida que foi dada por nós, e por causa disso nós temos a vida eterna. Ó Deus, obrigado por quem o Senhor é em nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Sua obra de salvação, santificação, libertação, adoção. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Amém?